Olá, Cleiton Rodrigues retornando, com o nosso curso de PHP, desenvolvimento web com PHP MySQL. Vamos dar continuidade aqui na videoaula, Na videoaula anterior nós falamos aí sobre formulários, foi mostrado como criar um formulário simples, com dois campos, dois botões e utilizando um método de envio, no caso aqui foi o GET, Então recapitulando aí, o campo nome já está até com um campo ali já pré-preenchido, já tem um valor já que foi inserido anteriormente. Então enviando, esse valor vai para o URL, Entrou aí alguns dados aí, que é o nome, o telefone, e eu tinha colocado também um campo oculto lá, tem a ação. Essa ação não faz nada. E um botãozinho com a funçãozinha JavaScript, que hoje nós vamos até falar sobre, dar uma introduçãozinha sobre JavaScript. Eu vou explicar isso aí para vocês, porque como colocar um códigozinho JavaScript na ação desse botão. Foi mostrado também no um outro formulário que eu não falei muito sobre o código dele, mostrei rapidamente, que aqui ele é o mesmo formulário, só que ele tratando a resposta com o código PHP, quando a gente envia, ele recebe também aqui na URL via GET, só que ele processa lá o dado recebido e imprime ele. Isso aqui eu programei para ficar desse jeito, e mostra o tipo do envio de dado, é via GET. E aqui também foi colocado outros dois botões. Isso aqui até com função JavaScript, já altera para push. Se eu colocar aqui agora, já vai entrar de uma forma diferente, Até mostrei isso antes. Então enviou, agora o dado foi como push, não carregou nada aqui dentro da URL e também processou mesmo sistema. Isso daí eu vou mostrar onde que foi feito esse detalhe aí. Isso aí foi feito aqui, no testform.php. Então aqui, esse bloco aqui de código PHP que fica delimitado entre essas tags aqui, o que ele fez? Ele recebe via post, via get e processou e imprimiu os dados, Então a diferença, isso aí vai ser falado mais para frente, que tem alguns detalhes de JavaScript também, só que nós não vamos falar sobre isso agora. Então nós vamos introduzir, hoje nós vamos dar continuidade utilizando esse mesmo fórmula simples que nós fizemos o HTML. Então o código fonte dele está aqui, código fonte simples, Só tem um detalhezinho aqui de JavaScript que eu vou explicar mais para frente. E hoje nós vamos introduzir essa linguagem de programação que roda no lado cliente, porque ela é interpretada pelo browser. Todo o código que for digitado, ele é visualizado aqui no código fonte pode ser visualizado, pelo usuário no código fonte. Você clica aqui com o direito do mouse, igual eu fiz aqui, e aí pega lá código fonte, ele mostra. Agora eu até fechei aquela página, deixa eu abrir aqui novamente. Como eu mostrei lá para vocês o código PHP, esse aqui não mostra. No caso do teste form, a parte PHP ela não é visível. Olha aí. Isso aqui está o formulário sem processamento nenhum, Mostra só a parte de código HTML ou JavaScript, que aqui até tem, o JavaScript está aqui, os outros naqueles botões de limpar, para mudar para get, para push, tá aí. Agora quando a gente processa o envio, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Processar o envio dos dados só para ver como que aparece, a resposta do PHP mostra, mas não mostra o código. Eu vou aqui no código fonte, ele está aí, ó. O que o PHP devolve é isso aqui, ó. Isso aqui eu programei lá para vir desse jeito. Então isso aqui foi até anterior ao código HTML, porque o código PHP está aqui. Então veio aí, ó. Se esse código PHP tivesse aqui dentro do body, estaria, em vez de estar aqui em cima, estaria aqui embaixo. Mas tudo bem, vamos deixar essa parte do PHP mais para frente. Vamos introduzir aqui no JavaScript. O código JavaScript, vou até utilizar aí o formulário vim form HTML. Nós vamos editar aqui. Ele é o seguinte: ele pode entrar aqui entre as tags read. Deixa eu até colocar aqui, ó. Costumo colocar abaixo do título, quando eu introduzo o código JavaScript. Então vou colocar aqui, ó, inserindo código JavaScript entre as tags read.
Então o código JavaScript ele vai entrar aqui. Para a gente codificar, para que o browser entenda que é um código JavaScript, ele precisa estar contido entre essas tags aqui, ó, script. Mas não somente elas, tem que entrar outro detalhe. Para mim definir que essa linguagem de script ela é JavaScript, eu tenho que colocar aqui, ó, language igual, aí entre as aspas duplas eu coloco JavaScript. Então aqui agora qualquer código colocado aqui dentro que seja reconhecido, né, esteja dentro da sintaxe, né, do JavaScript, ele vai ser interpretado pelo browser como código JavaScript. E aí, para exemplificar, eu vou colocar um comando simples que existe, que é o alert. Ele vai imprimir uma mensagem no pop-up aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, seja bem-vindo ao mundo JavaScript. Então, tá. Então nós vamos aqui salvar. E aqui nós voltar lá, vou recarregar, ele já vai mostrar pra gente em primeira instância. Você vê que até o formulário sumiu, porque ele entra, essa mensagem ela entra com aquele padrão de chamado de modal, ou seja, o código do jeito que ele foi colocado ali, ele tem que é processado primeiro e tem que dar atenção, o usuário tem que dar atenção a essa janelinha, que ou seja, bem-vindo ao JavaScript, ok, clicou, ele volta normal. Então o código, vendo o código fonte, tá aqui, ó, que nós acabamos de digitar. A parte que eu coloquei lá de comentário, o script e o alert que imprime uma mensagem. Então aqui agora eu vou voltar lá no código, vou mostrar onde a gente pode inserir novamente. Isso aqui eu vou comentar. Primeiro eu vou copiar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, y4y, e vou colocar entre as tags body também. Nós podemos adicionar código JavaScript. Então tá aqui. Só vou fazer uma alteração no comentário, inserindo código JavaScript entre as tags body, né? Então pode ser colocado o código aqui também. E aí aqui eu vou alterar aqui o alert aqui, ó. Estou gostando de aprender Java. Vou colocar aqui a Java. Estou gostando de aprender JavaScript. Então beleza, vamos salvar aqui. Vou deixar aqui lá, não vou comentar, não vai aparecer essas duas mensagens agora. Recarregando a página, primeiro aparece aqui está anterior, né? Seja bem-vindo ao mundo JavaScript, eu dou Enter. Aí mostra outra, estou gostando de aprender JavaScript. Essa parte de bloquear aqui é porque o browser entendeu que está tendo muita janela sendo aberta, exigindo a atenção do usuário e bloqueando o conteúdo principal da página. Então aí ele pergunta se você quer bloquear essas janelas de confirmação. Eu não vou colocar aqui não, teria que marcar aqui, mas não vou na intenção, né? Então fechou. Outro lugar que a gente pode colocar também código JavaScript, a gente pode estar colocando dentro de tags, né? Então deixa eu só comentar agora isso aqui, eu vou comentar esse alert para ele não estar me perturbando. E vou mostrar aqui, ó, como a gente está trabalhando com o formulário. Aqui, agora eu vou salvar aqui só para me mostrar aqui um detalhe. Então F5 aqui, ó, carregou. Então agora não tem mais nenhum alert sendo processado no código JavaScript, eu comentei. Então ele simplesmente mostra o formulário normal. Quando a gente trabalha com formulário, principalmente se for no caso um formulário de login, é interessante que o foco do campo aqui, que no caso geralmente é o primeiro, né, o nome, já cai desse jeito aqui. Para a gente fazer isso aqui, quando a página for carregada, o cursor já cair dentro de um campo e tendo ele como foco, já para mim já poder digitar, né? A gente faz isso aqui, ó, na tag body aqui, a tag de abertura, a gente pode colocar esse comando aqui, ó, onload, esse atributo aqui dentro aqui, ó. O onload aqui dentro eu coloco document, isso aqui já é código JavaScript. Então o que ele está querendo dizer? Que esse documento é essa página aqui, né? Essa página HTML. Então esse documento ponto form1
que é aquela parte que é importante, que eu falei que é muito importante a gente pegar quando cria um formulário, ou até umas outras tags dentro desse formulário, ou dentro aqui do próprio HTML, a gente identificar ou pelo nome ou pelo ID. No caso aqui, eu vou usar o nome, né, name. Então, eu coloquei document.form1, que é o formulário, ponto. Aí eu quero que caia como foco no input nome, então eu coloco nome, que ele tá identificado, por isso que não pode repetir nomes, por exemplo, ter campos com dois nomes, é esse daí, ó, daria um conflito. Logicamente o JavaScript jogaria para um e deixaria outro. Então, mas para a gente cair fazer com que caia o foco no campo que eu quero, então já deixo ele com nome único. Então tá lá, document.form1.nome.focus. Isso aqui eu vou fazer que ao a página ser carregada, ele vai já cair como foco ali. Então vou salvar aqui e vou voltar aqui, ó. Tirei, né, normal, vou só limpar para ele recarregar. Olha lá, já caiu, o código JavaScript já funcionou. Então quando eu abrir, se eu abrir aqui, ó, se eu abrir pegar aqui, ó, copiar o URL aqui, vou jogar em outra aba, colar, não copiei, né, só Ctrl C, Ctrl V, dou Enter, aí, ó. Então quantas vezes eu abrir essa página, sempre vai cair como foco aqui. Por quê? Porque o código fonte aqui, ó, vendo o código fonte, eu coloquei esse detalhe aqui, o onload document.form1.9.focus está fazendo com que o foco caia nesse campo. Se eu quisesse que fosse o campo telefone, eu só alteraria esse detalhe aí. Em vez de estar como nome, eu colocaria aqui telefone nessa parte, aí ele jogaria para ele. Não é o caso, então tá certo, beleza. Agora outro local que a gente pode inserir código JavaScript seria dentro de uma tag específica, por exemplo, aqui numa tag numa ação, né? Um atributo de ação dessa tag, por exemplo, input aqui, ó. Um deles os inputs tem um click, tem um change. No caso eu vou usar o onChange, que ou seja, quando eu digitar um conteúdo dentro desse input aqui e sair dele, clicar tab para ele passar para o próximo campo, ele vai fazer com que o valor dele seja copiado para esse campo. Então eu vou fazer assim, no onChange eu vou pegar document ponto form1, que é do form1 que eu quero, né, ponto telefone, que é o campo de baixo, ponto value, ou seja, o valor dele vai receber este valor que está nesse campo. Aí eu uso essa palavra reservada aqui, this, que ela é até do paradigma de orientação a objeto, né? Então a gente coloca this, ou seja, este valor. Traduzindo vai ser assim, ó. Quando mudar de campo, eu quero que pegar deste documento do form1, pegar não, quero setar na realidade, né? Quero que o campo telefone, de nome telefone, tenha o valor deste campo, né, que está aqui, this value. Então vamos testar aqui. Fechar aqui, vou abrir lá, vou recarregar, aí caiu como foco, vou digitar o meu nome e já vou fazer digitar tab aqui, ó. Ele já vai, aí ó, pegou o valor que estava aqui e caiu aqui para esse campo já copiado, porque foi feito dentro do onChange. Ao mudar, sair de foco, ele fez com que essa linha de código aqui copiasse o valor que já estava digitado dentro do campo e jogasse para o outro campo, que é o telefone. Então isso aí ocorre de forma dinâmica. Se eu colocar outro valor aqui, por exemplo, colocar fulano de tal, que eu tinha digitado antes, mudei, ele já joga fulano de tal. Se eu tivesse outro campo aqui e quisesse colocar esse mesmo valor, eu poderia fazer, só que aí já ficaria um pouquinho complicado colocar isso dentro de um onChange. Aí eu já teria que fazer uma função. É uma outra forma da gente trabalhar com código, né? JavaScript é interessante a gente fazer funções para ter algumas ações realizadas dentro do nosso documento. Só que aí a gente já vai trabalhar agora com uma outra forma de inserir código dentro de um documento HTML. Vou até colocar aqui, ó. Essa aqui é outra forma. Vou comentar aqui, que é inserindo código JavaScript,
código JavaScript de um documento externo, de um documento externo, que é o que nós vamos fazer agora. Aí, para você inserir código em um documento externo, esse documento pode estar presente no seu na sua hospedagem lá, né, no seu servidor, ou pode estar em um servidor externo. Aí é só alterar lá o search, não colocar aqui, então vai ser script, as mesmas tags, né, script, só que em vez do conteúdo vir aqui dentro, ó, separar e ele vir aqui dentro, não, vai ser assim, ó. Eu deixo sem esse espaço aí tranquilo, e aqui eu coloco language, não, type, primeiro, eu gosto de colocar assim, pode ser o contrário, eu coloco type, test, traço JavaScript, depois eu coloco language, né, aqui traço eu coloco language JavaScript, e aí o que vai fazer com que o seja carregado para dentro da página como se estivesse presente dentro dela o código é isso aqui, é o src, o search. Então nós vamos criar um documento, já vou colocar, chamar ele de JS com extensão .js, tem que ter essa extensão. Aí vai ser interpretado, porque aqui eu já defini lá atrás que o tipo de texto que vai entrar é texto JavaScript, da linguagem de programação JavaScript. E o search tem que estar trazendo um documento que tem essa extensão, né? Então tá, beleza. Fazendo isso aqui, ó, esse search aqui pode ser um site, por exemplo, eu poderia colocar aqui http igual a dois pontos, www, poderia pegar do Google, por exemplo. Vamos supor que o Google tivesse, eu soubesse que tem um JS lá no google.com, vamos supor que tivesse esse arquivo lá na hospedagem lá deles. Eu poderia pegar um código dele e aproveitar uma função. Não é o caso, então aqui eu tiro e deixo só o arquivo e a extensão que eu vou criar agora. Vou até fechar aqui para me criar ele. Então nós vamos criar esse arquivo vim.js.js. Vou entrar no modo de inserção, vou colocar só um comentário aqui que é um documento JavaScript. Poderia colocar outros comentários se eu quisesse. Inclusive também comentários em JavaScript, tanto aqui em folha separada ou dentro do código HTML, ele pode ser assim, ó, utilizando duas barras, ele vira um comentário de linha por linha. Poderia colocar outro comentário aqui se eu quisesse, ou então eu posso fazer assim, ó. Coloco entre essas duas barras o asterisco, aí vira um comentário de múltiplas linhas, ó. Aqui eu posso colocar linha, tanto de linha, beleza, entendeu? Então só para quem não sabe, já vou estar falando aí que pode ser feito dessa forma. Então vamos aqui voltar à inserção. Agora que dentro desse documento aqui JS, eu poderia colocar até um alertzinho também aqui, ó, só para a gente testar, né? Vou colocar assim, ó. Esta mensagem vem de um arquivo .js externo. De um arquivo, vou colocar JavaScript nesse ponto. De um arquivo JavaScript externo. Então beleza. Agora eu vou salvar aqui. E vamos lá. Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que eu deixei aqui os outros comentados, né? Estão comentados, então agora vai funcionar agora esse alerta em primeira instância, ó. Aí, ó, esta mensagem vem de um arquivo JavaScript externo. Por quê? Porque eu inseri ele ali também entre as tags read, né, de preferência. Pode ficar entre o body também, até no final do body, mas preferencialmente é bom colocar ali em cima para ele processar na sequência, né? Então tá aí, ó, script tipo texto JavaScript, language JavaScript. Outra forma também que eu não mostrei, deixa eu só confirmar se eu mostrei aqui. Aqui pelo código fonte mesmo eu vejo. Pode ser colocado aqui, ó. Eu mostrei como colocar código entre as tags body diretamente com as tags script. E aqui eu também coloquei. Só que aqui, ó, pode ser feita uma alteraçãozinha que funciona também, ó. Até aqui eu mostrei tipo texto JavaScript, language JavaScript. Pode ser colocado aqui, em vez de language JavaScript, o type texto JavaScript funciona também, quer ver? Só voltar lá, sair aqui
Vou voltar, só fazer aqui a edição do form, que é o que eu posso, em vez de colocar repetido igual está no outro, eu posso colocar o type, tira aqui, ó, language, type, aí text barra JavaScript, funciona também. Vou até comentar esse alerta aqui para vocês verem que ele vai funcionar. Vai aparecer lá aquele primeiro, né, que vem de um documento externo, e esse aqui, estou gostando de aprender JavaScript, quer ver? Vou mostrar aí para vocês aí. Então tá lá, essa mensagem de um arquivo JavaScript externo, estou gostando de aprender JavaScript. Beleza, então tem essas duas formas que pode ser declarado, o language JavaScript ou type text JavaScript, isso aí fica a seu critério. Agora, para dar continuidade, vou mostrar como criar uma função. Ela vai ser criada lá no documento externo e nós vamos refazer essa parte aqui, ó, só que de duas formas diferentes. Então, primeiro, aliás, a primeira eu vou fazer do mesmo jeito aqui, vou até copiar isso aqui, ó. Essa parte do desvalue não, mas aqui para cá eu vou precisar. Documento, vou copiar ele, vou comentar isso aqui. Então, primeiro eu vou sair aqui da inserção, fazer YY e vou copiar essa mesma linha aqui para baixo. Aí eu comento essa. Opa, acabei colocando coisa aqui que não era para colocar. Não é isso que eu quero. Então tá, vou comentar esse aqui, né? Fazer um comentáriozinho aqui e deixar esse aqui de baixo. Só que aqui eu vou tirar, ó. Essa parte aqui, vou remover ela, não vou utilizar mais ela aqui. E vou deixar assim por enquanto. Vou salvar aqui e agora eu volto. A gente corrigir isso aí. Agora eu vou voltar lá no documento externo, no JS. E aqui nós vamos criar uma função. Eu vou comentar esse alert, não quero que ele processe mais. E para criar uma função em JavaScript, a gente declara essa palavra reservada aqui, ó, function. Aí vem o nome da função, você escolhe o que você quiser, eu vou chamar ele de carrega texto. E aqui a gente pode colocar parâmetros ou não. Eu vou colocar o parâmetro com uma variável chamada valor. Abre e fecha colchetes e aqui dentro a gente processa os comandos, né, o que a gente quer que faça. Então eu quero que essa função carregue lá o texto lá do nome para o telefone. Então eu vou colocar aqui também, né? Deixa eu ver se até está copiando aquele detalhe lá. Colar, copiou. Então eu vou colocar o documento, form1, belezinha, telefone.value. E aqui no igual eu coloco o valor que eu quero que entre, que ele vai ser digitado lá. Então eu vou dentro da função. Então eu coloco variável valor. Vai ser, o valor, quando eu chamar a função lá, eu vou ter que utilizar esse nome aqui. E aqui dentro eu coloco o valor que eu quero que entre no campo. Então aqui, isso aqui vai ser feito dinamicamente. Então eu coloco uma variável e ela vem aqui, ó. O valor que entrar lá vai ser jogado para o input telefone. Então vamos salvar. Vou sair aqui também, que eu tenho que voltar lá no formulário. E aqui, deixa eu ver se eu tenho até tá comentado lá. Os alertas estão comentados. Aqui eu vou voltar a fazer edição e aqui eu chamo da seguinte forma. No onChange antes estava document.form1.telefone.value igual a desvalue, né? Como eu já digitei esse código lá dentro da função, aqui eu só chamo ela. Carrega texto. E aqui dentro esse desvalue entra como se fosse aquela variável. E aí ele vai ser carregado para dentro. Agora vamos só fechar aqui, salvar e fechar. Vou chamar de novo. Os alertas estão comentados. Agora quando eu digitar o valor aqui, a função que vai ser executada. Olha lá, jogou. Ou seja, não está processando mais, que eu comentei, aquele documento form1.telefone dentro do onChange. Está sendo processado essa mesma digitação aqui desse trecho, mas dentro da função carrega texto. Eu coloquei o desvalue aqui dentro, que ele substitui aqui, ó, dá pra gente correr lá pro, até esqueci de falar sobre isso, né, que no código fonte, naquela parte lá que a gente insere código externo, fica com uma parte aqui do link, ó. Se fosse por um site de fora ele iria, mas como é aqui dentro do servidor, ele vai jogar pro documento. Aí eu consigo ver o conteúdo, né, do documento JavaScript. Então tá aqui, ó. Aquela parte que estava digitada antes dentro do onChange, agora está dentro da função. Só que em vez de colocar aqui desvalue, eu coloco uma variável valor, porque eu poderia colocar lá quando eu chamo a função lá, ó,
nessa parte aqui, eu coloquei o desvale porque eu quero que seja o valor que foi digitado. Eu poderia colocar qualquer valor aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, olha só o que vai acontecer aqui agora. Deixa eu lá alterar essa parte aí. Vocês verem que pode ser feito tanto essa questão do desvale para pegar dinâmico, o valor digitado, ou eu poderia colocar, por exemplo, aqui, ó. Poderia colocar teste, né? Vamos fechar e ver lá. Você vai dar, em vez de carregar agora o que está digitado aqui, ele vai jogar, deixa eu só ver aqui se está salvou, né? Teste. É só que eu tenho que fazer o seguinte, peraí. Eu tenho que voltar lá, só abrir o formulário aqui para com que esse valor entre dinamicamente. Eu tenho que alterar aqui, ó. Eu coloco aqui, coloco um aspinha simples, teste, beleza. Então o valor está aí. Agora eu salvo, recarrego. Deixa eu limpar aqui. Em vez de copiar o nome que está aqui dentro, ele vai copiar o texto lá, tá vendo? Como não entrou com valor de variável dinâmica, a gente tem que colocar aquelas aspas simples lá para ele entender que é o texto que eu quero que apareça. Então pode ser feito isso aí. Só que ninguém vai querer que... Bom, pode ser um propósito da pessoa, né? Mas eu creio que em termos de funcionalidade seria muito mais interessante você colocar um valor para ser copiado dinâmico do que uma chamada de um texto simples. Então a gente coloca esse aqui, this.value, ou seja, o valor do campo copiado para o do campo nome vai ser copiado para o campo telefone. Aí não precisa colocar aspas não, nesse caso aqui não. A linguagem JavaScript ela é case sensitiva, ou seja, se eu declarar uma variável, alguma função com nome, letra iniciando maiúsculo e colocar com minúsculo, ele não funciona. Se faltar alguma letra também ele não vai entender, então ele tem que ser o nome lá certinho. Agora outro detalhe que a gente pode fazer naquela questão da função, só que primeiro eu vou aqui no formulário, vou criar outro formulário aqui embaixo, chamar esse formulário aqui ó, de form name form 2 e vou colocar outro campo aqui dentro, form. Então aqui eu fecho o form. Vou pegar esse campo telefone, tá aqui o telefone. Deixa eu copiar ele aqui, vou jogar ele aqui para dentro. Tá aí. Deixa eu só voltar o modo de edição aqui para mim colocar ele mais próximo. Aí eu tenho que alterar o nome aqui, ó. Ele tá com o nome telefone, eu vou colocar para telefone 2. Então o campo vai ser telefone 2. Nós podemos trabalhar agora. Vamos supor que eu quero agora. Eu vou até mostrar o formulário aqui. Aí, ó. Esse aqui eu não estilizei ele, então por isso que não apareceu cor, mas aqui também é um formulário. Vendo no código fonte a gente vê que tem um form 1 e lá embaixo nós temos o form 2, que tem simplesmente um campo. Não coloquei botão nem nada para a gente só exemplificar o funcionamento da função. Então agora eu quero que quando eu sair aqui, ó, o foco sair desse campo para o de baixo, ele vai copiar o valor para cá e para cá também. Aí eu vou lá na função agora, deixa eu voltar aqui na edição. Eu vou lá no JS e na função eu vou colocar o seguinte, ó, vou voltar o modo de edição aqui, aliás, se eu sair aqui, de inserção, aliás, sai, isso, YYT, copiei conteúdo e agora eu vou colocar assim. Vou voltar aqui para o modo de inserção, eu altero aqui o nome do formulário para 2 e o campo também telefone 2, ou seja, quando eu fizer agora, vou utilizar lá a saída do campo, ele vai copiar conteúdo para os dois campos, ó. Vamos reprocessar aqui, limpar. Quando agora eu vou digitar, ele vai copiar para os dois campos, ó. Ou seja, ele jogou o valor para o de baixo que pegou o foco e jogou também para o outro campo telefone 2 do outro formulário. Isso foi feito, né, eu fiz para, assim, vamos supor que eu quero que o valor de um campo X, que ele pode ser digitado ali na hora ou já estar presente dentro desse, no carregamento da página. Se eu quiser que aquele valor vá para até 20 campos, basta simplesmente aqui na função, vou mostrar aqui pelo código fonte aqui, na função eu poderia estar colocando aqui, ó, cada repetir essa linha, documento.form x, campo x e o valor, pegando o valor que vai ser digitado aqui, digitado ou que esteja presente naquele campo, né?
Então tá, mas tem outra forma da gente fazer isso daí. Em vez de utilizar os documentos aí, ponto form, ponto tal, tem como fazer assim, ó. Deixa eu comentar esses dois aqui. Eu faço da seguinte forma: eu utilizo documento também, sempre preciso de documento, só que agora eu vou utilizar um outro tipo de declaração, que é o get element by ID. Tem um by ID, tem um by tag name, tem um by name. Vou usar o ID, que eu vou ter que colocar um ID lá. Então aqui, ó, by ID. Qual vai ser o ID que vai entrar aqui? Eu vou fazer lá uma inserção dentro lá do input telefone, eu vou colocar um ID com esse nome aqui, ó, com essa identificação, tel. Aí eu coloco ponto value e o valor, variável valor. Agora fazendo isso aqui, ele vai pegar o valor do campo nome e jogar para dentro da tag que tem essa identificação aqui, ó, do input que tem essa identificação com o ID tel. Aí para isso funcionar, eu tenho que ir lá no formulário.html e aqui dentro do input com o nome telefone, eu tenho que lançar esse ID aqui, ó, que é outro atributo que pode entrar dentro de uma tag. Eu coloco ele como tel. Então agora, em vez de pegar form1 pelo form1 e pelo nome do campo, eu pego só pelo ID. Eu economizo dois. Fica uma coisa mais didática assim, mais profissional mesmo o negócio, né? Então só vou salvar aqui, deixa eu salvar. E agora nós vamos limpar o campo novamente. Agora vai ser copiado só para isso, por enquanto, né? Então vamos lá. Caiu aí como foco, né? Voltando, foco. Aí pronto. Esse aqui não está copiando porque eu comentei lá e eu utilizei outro formato de codificação para que seja feito a cópia e jogada. Ele comentou os dois lá, eu utilizei o documento get element por ID, ou seja, pegue um elemento por ID tel, que é o telefone, e o seu value vai entrar o valor que vai ser capturado dentro da função. Se eu quiser que volte a fazer aquele mesmo processamento lá, aí no primeiro eu vou até vir aqui, ó. Se eu quiser que agora o campo 2 também, telefone 2 do form 2 receba, aí eu coloco um ID aqui também. Esse ID vai chamar tel2. Eu vou sair daqui e vou voltar lá no JS e vou copiar isso aqui, ó, YYP, e faço só simplesmente adiciono 2, pronto. Fica prático depois para fazer com que seja copiado para outros campos, ó. Foi uma alteração simples, ó. Agora eu venho aqui, deixa eu recarregar o formulário, pegar o fulano de tal, agora vai entrar nos dois, quer ver? Aí, ó. Pronto. Por quê? Porque eu adicionei um ID também ao campo telefone 2, ele tem uma identificação única, como também o campo telefone tem a identificação única dele. E aí na função JS, JavaScript, eu adicionei também que eu quero que esse valor entre para o que eu quero lá, que o input de ID tel2 também receba esse valor. Então fica muito fácil quando você trabalha com uma folha externa, fica muito fácil da gente fazer manutenção no sistema, na aplicação. Se eu tivesse que 100 páginas que estivessem com ela, com a inserção dessa folha, desse documento JS, então eu só a alteração que eu fizer para esse documento, ela vai refletir em todas as páginas que estão carregando esse documento. Então, em vez de você ficar aí, ó, página por página, pegando um script X que tem aqui, igual que esse formato aqui, ó. A gente utiliza esse formato dentro de uma única página quando é para ter um processamento simplesmente, puro e simplesmente para ela. Mas de qualquer forma eu ainda recomendo trabalhar aqui, ó. Você pode pôr várias funções, uma embaixo da outra, não tem problema. Voltando aqui, ó. Aqui, ó, tem uma função X. Se eu quisesse que tivesse outra função, eu viria aqui embaixo, declararia outra função aqui, ó. Function X, por exemplo, função X. Pá, não, eu quero mais outra função, função Y, né? Função Y. Então eu teria essas funções aqui dentro só desse documento,
e estaria processando. Poderia ser uma função específica para uma página ou uma função que eu poderia reaproveitar ela em várias outras páginas, né? Então, gente, eu vou até finalizando aqui essa aula de hoje, né? Deixa eu só tirar isso aqui, deixar só o que nós digitamos aí bonitinho, tal. Então, a aula de hoje ela fica nisso aqui. Introduzimos aí um pouco do JavaScript, né? Foi mostrado, só limpar esse campo aqui. Então, nós fizemos a introdução ao JavaScript, eu mostrei como inserir ele de um documento externo, como inserir ele entre as tags read, body, dentro da tag body de abertura, dentro de campos. Inclusive, outra coisa que eu nem comentei, que eu tinha até feito antes, mas não falei porque não era o foco ainda. Quando a gente preenche aqui, ó, um dado X aqui, e eu quero que limpa, eu clico aqui nesse limpar, também está executando código JavaScript. Ó. O que eu fiz aqui? No onClick, já é outro formato de evento. Tem um onChange, e aqui esse aqui já é um outro formato onClick. Eu utilizei essa declaração aqui, location.href_form.html. O que ele fez? Ele faz com que seja redirecionado para o modo inicial da página, ou seja, em modo inicial ela não tem nenhum valor, né? Ela cai aqui só com foco. Então, se eu estou com esse campo preenchido aqui, eu clico em limpar, ele volta a dar um reset, é como se resetasse, volta o valor normal. Então, aquilo ali também é código JavaScript, né? Então, nós aprendemos, recapitulando aqui, inserir código de documento externo, código entre as tags script em read, com as tags script em body, de uma forma até diferente aqui de declaração, que é o tipo script language lá em cima. Colocamos código dentro de uma tag específica e dentro de um atributo de evento, que foi no caso aqui um onClick, que já tinha sido até colocado, e no onChange, né? E aprendemos também a criar funções, uma função simples, mas aprendemos a criar. E fica nisso daí. Na próxima videoaula eu vou falar também mais um pouco sobre JavaScript. Nós vamos criar umas funções mais interessantes, mais usuais. Apesar que essa função aqui ela é usual. Eu tenho um sistema que eu utilizo, eu coloquei essa função para me copiar o valor de um campo de data. Então, quando eu acabo de fazer a inserção desse código, dessa data de nascimento, aí eu saio do foco do campo, ele já joga para um outro campo que eu preciso, que eu reaproveito. Então nós ficaremos por aqui, e na próxima videoaula vamos falar sobre mais outras funções JavaScript e rapidamente estaremos ali codificando no PHP. Então, um abraço aí para quem está curtindo o curso no canal, continue ligado e até a próxima videoaula.